Boa tarde, graça e paz. Nossa sexta-feira tão esperada do meio-dia com a Dani. Nosso tema hoje vai falar sobre as promessas. O Senhor, Ele sempre cumpre todas as suas promessas. Não há uma promessa do Senhor que não vá ser cumprida. Os seus propósitos e os seus preceitos são imutáveis. Não existe promessa que Ele não possa cumprir. Muitas das vezes a gente, principalmente quando a gente está sofrendo, quando a dor é muito grande, a gente tende a criar desculpas e dúvidas e vai se apegar a exemplos frustrados. Muitas das vezes eu recebo mensagens no direct de coisas do tipo: mas eu conheço tantas mulheres e tantos maridos cuja promessa eles esperam há 5, 10, 20 anos. Amém. O povo levou 40 para entrar na terra prometida. Não é sobre tempo. E a gente acaba mais tempo ficando no deserto por desobediência, por murmuração, por falta de gratidão, por falta de fé. É isso que vai fazer você ver exemplos de 5, 10, 20, 30 anos esperando a sua promessa. O Senhor, se não cumprisse suas promessas, Ele não seria Deus. Eu nunca posso duvidar daquilo que o Senhor prometeu a mim. Eu preciso todos os dias trazer à memória e recordar aquilo que o Senhor prometeu. Seus preceitos não mudam. A palavra diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dani, você está fazendo morada no deserto. Você precisa ver em qual dessas pernas você está falhando. Murmuração, falta de perseverança, um coração ingrato, falta de fé. Uma dessas 4 coisas está acontecendo contigo. O mundo é cheio de ideias e de dogmas e de afirmações. Vamos lá. A voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Uma das mentiras mais deslavadas que pode alguém ter criado. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, Jesus não seria crucificado. Aquela mulher pega em adultério não seria levada até o Senhor para ser apedrejada e morta. A voz que gritava a condenação era a voz do povo. Ok, ela era culpada, mas Jesus não era. Jesus não era culpado. Essa história de que o que eu escuto das pessoas é o que eu absorvo, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é inconfundível. É impossível confundir a voz do Senhor com qualquer outra voz. A voz dele é incomparável, inconfundível, inigualável. Outra mentira do mundo, além da voz do povo é a voz de Deus, mas se um não quer, é impossível. Como assim? O Senhor esqueceu de suas promessas? O Senhor esqueceu de seus preceitos? Ele se tornou homem para que mentisse, ou filho do homem para que se arrependesse? Não. Basta que um se proponha a ser transformado. E aqui eu não estou falando de reconciliação. Reconciliar é esperar que daqui a pouquinho o caldo entorne de novo. Eu estou falando de restauração, de nascer de novo, de transformação. É disso que eu estou falando. Reconciliar não é restaurar. Reconciliar é eu botar um remendo que tem dia e hora marcada para arrebentar. Isso é reconciliar. Restaurar é nascer de novo. É tornar novo aquilo que foi rompido. E uma das coisas necessárias para que isso aconteça é trazer o Senhor para a minha vida. Muito de nós fomos levados ao deserto porque havíamos esquecido dele. Vivíamos como alguém que ouviu falar. Alguém que, faz um milagre na vida aí do colega, mas no meu não.
alguém que ia à igreja, dizimava, ofertava, louvava, mas era só. Era só. Achava que já tinha feito a sua parte, ia na igreja todo domingo. Já fiz minha parte. E vivia como alguém sempre que é uma visita e não alguém que é filho. Quando a gente vai na casa dos pais da gente, nós somos filhos ou visita? Somos filhos. Não somos visitas. Claro que os nossos pais vão ficar felizes, vão nos receber, nos dar o melhor, nos tratar como visitas, mas somos filhos. Temos intimidade de abrir a geladeira, intimidade de deitar na cama, intimidade de sentar no sofá, temos intimidade de abrir a porta e abrir as panelas do fogão. Isso é intimidade. E é isso que o Senhor vem buscando conosco. A visita pode deitar na tua cama? Não. A visita abre panela? Não. Visita abre tua geladeira? Não. Isso é visita. Quando eu me resumo a ir à igreja aos domingos, no lugar de filho, filha, eu me torno visita. É um relacionamento superficial. Não é verdadeiro. Não é íntimo. E na casa do pai eu tenho intimidade de abrir as panelas, mexer na geladeira, dizer: ô mãe, tem um chocolate aqui, posso pegar? Não existe livre-arbítrio, Mário. A palavra em nenhum momento fala essa termologia, em nenhum momento também há outra termologia que possa ser associada ou sinônima à palavra livre-arbítrio. Casa do Pai é casa de intimidade. O que você tem feito para ter intimidade com Deus, para que suas promessas se cumpram na tua vida? O Senhor é comprometido com aqueles que se comprometem com Ele. Não o comprometimento da máquina caça-níquel, que eu já falei para vocês. O Senhor não é uma máquina de caça-níquel que eu vou lá tentar a sorte. Eu preciso ter uma intimidade pura, genuína, verdadeira, aonde o meu coração ama a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso ter um relacionamento com Deus que eu possa dizer como Jó: Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do meu Senhor. Eu preciso ter uma conexão e uma intimidade com Deus ao ponto de eu dizer assim: independentemente se tu me deres ou não, eu continuo sobre a tua guarda e a tua presença. Eu preciso aceitar viver a boa, agradável, perfeita e suave vontade do Senhor. Então não é sobre eu colocar a mão naquilo que o Senhor não me pediu. O nosso problema é que a gente quer botar a nossa mão naquele lugar que o Senhor não me pediu. Ontem à noite, enquanto foi a última aula da turma do Extraordinário 1, quem foi extraordinário aí diz eu, nós estávamos falando sobre Sara e Abraão. Sara e Abraão poderiam ter sido mortos, porque quando ele sai da casa de seus pais e vai para a terra onde o Senhor diz que ele deve ir, ele é interpelado no meio do caminho. Sara, sua esposa, era uma mulher muito bonita e Faraó se encanta dela e ele a toma como uma de suas mulheres. Mas antes ele pergunta para Abraão: o que ela é para ti? E Abraão mente, ele não diz que ela é sua esposa. Você imagina você mentir para a maior autoridade que havia na terra naquele momento, algo tão importante. E naquele momento Abraão e Sara mentem, porque ela também fica caladinha. Ela não conta que ela era esposa. Ainda assim, quando o Faraó descobre a mentira, no lugar de matá-los, porque era isso que haveria de acontecer, ele os manda embora. O Senhor ali já tinha feito uma promessa a Abraão, que ele seria pai de multidões. Então ele livra Abraão da mentira.
Claro que Abraão paga o preço disso. Ou você acha que você vai errar e vai ficar por isso mesmo? Há algo que nenhum de nós sai ileso. É sobre a lei da semeadura. A palavra é clara quando ela diz que aquilo que eu plantar eu vou colher. E o Senhor os leva para o lugar. Chegando lá, o Senhor mais uma vez fala com Abraão e diz para ele: eu vou te dar um filho. Sara, sua esposa, ouve e pensa: mas eu não tenho mais idade de ter filhos. Passou o meu tempo. E aí o que ela faz? Maquina uma forma de botar a sua mão para ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda para absolutamente nada. A palavra diz que como pode a criatura querer conduzir a mão do seu Criador? Não existe. E aí o que ela faz? Põe a sua escrava egípcia para dormir com o seu marido e essa escrava concebe Ismael. Mas havia uma promessa e o Senhor, ele não quebra as suas promessas. Ele disse a Abraão que um filho legítimo seria a sua descendência e a sua descendência seria maior do que as estrelas no céu ou os grãos de areia da terra. E Sara concebe mesmo na velhice. E chega Isaac. Aí ela, que quis dar uma mãozinha para Deus quando Deus não pediu nada para ela, se enciuma da situação que ela mesma criou. Ela começa a ter ciúme de Ismael com Abraão, agora que ela havia tido um filho também. Todas as vezes que você meter sua mão aonde Deus não pediu para você colocar, você vai fazer como Sara, vai arrumar sarna para se coçar. Porque foi isso que ela arrumou para ela, sarna para ela se coçar. E a sarna dela se coça até hoje. Para quem não sabe, árabes e judeus são irmãos. Os árabes vêm da descendência de Ismael e os judeus da descendência de Isaac. E até hoje são irmãos que se brigam, que se matam, que disputam, porque Sara foi botar a mão aonde Deus não pediu para ela ajuda. O Senhor não disse para ela que ele precisava da ajuda dela para cumprir a sua promessa, em momento algum. Mas ela foi lá, porque o tempo da espera é doído para nós. A gente acha que não fazer nada é impotência. Não é você que tem que fazer. Tira da cabeça essa ideia de, mas meu marido precisa perceber a minha transformação. Não, meu bem, ele não precisa. Quem precisa ver é o Senhor. Ah, mas a minha esposa precisa ver que hoje eu sou um novo homem. Não, ela não precisa. Quem precisa ver é o Senhor. E ele vai se incumbir de cumprir a sua promessa. Vamos de novo? Ele não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir, ele falou, vai acontecer. Pare de botar a sua mão. Eu recebo mensagens do tipo: Dani, meu marido tá doente, eu posso ir lá cuidar dele? É de morte? Não, então não. Não é egoísmo, mas Deus está tratando daquele ser humano. Dani, o meu marido quebrou, ele quer dinheiro para eu ajudar ele. Não, Deus está tratando dele. Você só pode, e não é que você só pode, o que você deve fazer é ser o telhado do teu marido e da tua esposa. Senhor, vai lá, trata do jeito que tu achas que deve tratar, mas não mata, tá, Jesus? Não mata, que eu quero terminar nossa família. Tem menino para criar, tem menino que a gente quer ter, só não mata ele, tá, Senhor? Do todo o resto, como Deus vai trabalhar, não é a tua mão quem vai determinar. Para de olhar as redes sociais e usar ela como um termômetro daquilo que é ou não a tua promessa. Para de usar as redes sociais como termômetro, porque ela é termômetro do erro, é termômetro do engano, da mentira. Neguinho tá vendendo o café e o almoço para comprar a janta no restaurante bacana e dizer que a vida tá legalzona. A grama é sempre mais verde no Instagram do vizinho.
Vizinho põe o boleto dele lá? Não. Vizinho coloca que tá numa dificuldade? Não. Vizinho não coloca isso em rede social, não. Você vai olhar os status, é neguinho fazendo festa, neguinho passeando, vivendo. A vida é uma maravilha. O passaporte da felicidade tá lá. Oi? Será mesmo? Há uma coisa que todo esse engano é incapaz de nos completar. Existe um vazio dentro de nós que só o Espírito Santo é capaz de preencher. Não adianta você ter uma Ferrari na garagem se esse vazio está incompleto. Se esse vazio lateja, dói e sangra dentro de você. E você fica procurando em pessoas, coisas, fama, sucesso, aprovação, aquilo que nada disso vai te trazer o preenchimento. Você não sabe como é que ele deita a cabeça no travesseiro. Você não sabe como é que ele toma banho e as lágrimas caem junto com a água do chuveiro. A palavra diz que somente o Senhor é capaz de esquadrinhar os corações. Aí neguinho é cheio de orgulho, ego, soberba, e ele vai contar pra ti que ele tá na derrota. Ou ela tá na derrota. Mas vai contar mesmo, né? Claro que não. Ele vai dizer que ele tá vivendo o melhor momento da sua vida. Que você era a pedra no sapato da vida dele ou da vida dela. Que ela não era feliz por tua culpa. Deixa eu te contar um negócio. Só o Senhor nos dá felicidade. Teu marido e tua esposa não podem te dar isso. É impossível a nós. Simples assim. E aí quando depois de um tempo ela experimenta o tal do passaporte da felicidade, da liberdade, do contentamento, o vazio começa a latejar. Mas ele vai te dizer que é o vazio? Não. Vai botar a fatura pra ti. Só tô vivendo isso porque é tua culpa. Aí você fica pensando, mas rapaz, já saiu de casa tem tanto tempo, ainda é minha culpa que tá vivendo agora. Mas semana passada postou que tava vivendo o auge da vida e agora tá vivendo o declínio, a culpa é minha. Aí você começa a olhar, né, pro lado pro outro, mas por que a culpa é minha? Por que é minha culpa se eu tô há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano sem conviver com esse ser humano? E a culpa é minha. Ele tá padecendo, ela tá padecendo, mas a culpa é minha. Tudo isso é fruto de mim. Mas não tava vivendo a plenitude? Tô entendendo não. Ou tá pleno, plena, ou tá derrotado, derrotada. Tá o quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa vai se cumprir, mas ninguém recebe a promessa sem antes passar pelo propósito. Ninguém deve e ninguém vai. Já falei isso para vocês inúmeras vezes, mas eu sempre volto ao mesmo ponto. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, todos, homens e mulheres retratados na palavra, passaram pelo tempo, passaram pelo propósito para poder alcançar. Nenhuma promessa se cumpre sem antes você passar pela prova. E aí ou você vai ser aprovado ou você vai morrer no deserto. Qual é a tua escolha? Mas Dani, a promessa não vai se cumprir? Vai. Nem que não seja na tua geração, seja na próxima. Mas vai. Ela só não se cumpre na tua geração se você não entregar ao Senhor uma oferta suave, agradável, diante do altar. E essa oferta suave e agradável diante do altar é a minha vida, é o meu coração. Ele precisa ir pro altar. Eu preciso parar de buscar a Deus achando que Ele é uma máquina de caça-níquel, que Ele vai me abençoar apenas e eu vou tentar sorte lá. Eu preciso ir pro altar de todo o meu coração, entregar tudo. A palavra diz: entregue tudo no altar. Tudo é tudo. Principalmente meu ego.
meu orgulho, minha soberba, meu engano, meu eu. Não é, o Senhor não está dizendo entrega teu eu para o teu marido, para tua esposa, entrega para mim. É para mim, eu sou o Senhor. É para mim que você tem que entregar tudo isso. Eu dizia para o Daniel, Jesus vai te dar uma nova mulher. Sarada, tratada, glória a Deus, né? Tu tá bem? Amém, aleluia. Mas não sou eu. Com certeza Deus quer algo melhor para minha vida. Sabe quando o teu marido e a tua esposa diz pra você, vai viver a vida, vai conhecer alguém, sai. Você tá nisso porque você tá ficcionado por mim, você tá ficcionada por mim, vai procurar em outra freguesia, vai viver, me larga que eu já tô vivendo. Era isso que eu falava também. E aí chegou um ponto que eu não tinha mais como não reconhecer que o Daniel vinha sendo transformado diante dos meus olhos. E naquele momento, para eu não entregar o meu eu, o meu ego, o meu orgulho e a minha soberba, o que eu fiz? O que eu fazia? Ótimo, tô vendo mesmo, tá mudado, glória a Deus, amém, Jesus pode todas as coisas, mas não comigo. A nossa história não tem mais jeito, já foi. Só faltava eu cantar aquela música da Vanessa da Mata para ele. Acabou, boa sorte, não tem mais jeito, nem palavras. Só faltava eu realmente recitar a música dela. Boa sorte. E eu dizia, não, eu vou orar. E eu orava, tá? Vocês estão pensando que eu não ia orar? Orava. Só que não era Jesus que escutava, quer dizer, ele escutou. Só não escutou do jeito que eu tava pedindo. Porque não era essa a promessa. Eu dizia, Senhor, separa uma mulher para ele, honrada, digna, que cuide bem dos nossos filhos, quando estiverem com eles, que seja uma mulher que te conheça, uma mulher que possa incentivá-lo, que ele possa reconstruir a vida. Não manda uma maluca não para maltratar meus meninos. Manda uma serva tua. Mas a serva era eu, tratada, curada, restaurada. O Senhor não fez na minha vida e na do Daniel uma reconciliação. Ele fez uma restauração. Toda vez que o teu marido ou a tua esposa... Neila. Eu dizia, não pode ser alguém maluco não, que se maltratar meus meninos, eu saio da presença e dou na cara dessa mulher. Então manda uma tratada de Jesus, que conheça a palavra, que vá para a igreja com meus meninos. Então não me manda uma doida não. Mas era eu. E o Senhor me transformou naquilo que eu pedi, que ele desse uma esposa para o Daniel. Simples assim. Então, quando teu marido disser, vai procurar outra coisa, vai viver tua vida, a gente não tem mais nada, e lá, você diz amém. Mas a outra coisa na minha vida é tu. A gente só não fala pra pessoa, né? Porque vai arrumar briga? Não. Quem precisa saber? Jesus. Jesus sabendo, tá tudo certo. Então, tire essa ideia equivocada de que o seu marido e a sua esposa precisa ver na tua transformação. Precisa não. Quem precisa é Jesus. É ele que precisa. Não se preocupe que quando você estiver saradinho, saradinha, ele vai dar um jeito dele e dela ver você. Até agora, tudo que você falou convenceu? Não. Então, o que tá batendo cabeça? Entrega tudo no altar. Entrega esse Isaac. Não é o Isaac, não é só o teu marido e a tua mulher, não. O Isaac é o teu eu, o teu orgulho, o teu ego. É isso. O Senhor quer ser amado e adorado por mim e por você. Ele quer ter intimidade contigo, de você acordar com um louvor dele. Ele quer ter intimidade contigo, de você ouvir a voz dele, reconhecer a voz dele, entender a voz dele e obedecer a voz dele. Não interessa se ele está te mandando ir para a esquerda e você... Mas, Senhor, eu quero ir para a direita. Não é nem para cogitar. Amém, tô indo para a esquerda, já fui, não vou demorar não, já tô caminhando. É esse nível de obediência que o Senhor quer. Não é a obediência quando a gente está criando os nossos filhos e eles naquela fase do porquê. Mas por que eu preciso tomar banho? Por que eu preciso comer? Por que eu preciso isso? Por que? Não, Jesus, a gente não
Ele não quer filhos mimados e nem crianças imaturas. Ele quer homens e mulheres sarados na presença dele. Se ele falou que é para direita, é para direita. Não é para você estar questionando, perguntando, alegando nada, não. Advogado é ele, advogado fiel das nossas almas. Não é você que vai querer ser promotor de estar questionando aquilo que Deus está mandando você fazer. E o que o Senhor está mandando você fazer não é meter sua mão, não. É você ir adorá-lo, é você entregar eu, ego, vontade própria. Entregar teu Isaac, aquilo que você ama à frente dele. É isso que ele quer. Entrega teu coração. Entrega o teu coração. Ficar metendo a mão não resolve o teu problema. É sarna para se coçar. E às vezes é uma sarna que dura a vida inteira. Olha a de Sara. Briga, confusão, gente morta. E ninguém se entende. E os dois são filhos do mesmo pai. Têm direito à herança igualmente. E aí? Mas Sara foi meter a mão aonde? O Senhor não botou a mão dela nessa cumbuca. Tire sua mão daquilo que você não pode fazer. Muitas das vezes, silenciar é a melhor resposta que pode se dar. Para de querer falar, ter argumento para tudo. Você tem quem te justifique, você tem um advogado fiel. Teu marido, tua esposa liga só para atazanar. Meu, é sobre as crianças? Não. É sobre financeiro? Não. É sobre isso e aquilo? Não. É importante? Não. É atazanação? É apurrinhação? Bloqueado. Acabou. Tá te afastando? Bloqueia um tempo. Deixa o surto psicótico passar pra lá. Jesus cuida daquilo que tu não pode. Aí você fica lá botando o dedinho e o Senhor diz: sai daí, cristão, que eu não te mandei pra ir, sai. E o ser humano tá no lugar que o Senhor não pediu. Então sai. Sai que Jesus quer trabalhar. Dani, mas eu consigo impedir Jesus? Não. Não consegue. Vai se ferindo. Porque a gente fica se debatendo e vai criando ferida. E Jesus dizendo: ser humano, sai daí que tu tá te ferindo. E eu continuo lá. Sai daí. E eu continuo lá. Sai daí, ser humano. Aí quando tu tá bem feridinho, aí tu diz: tá bom, tô saindo, tá bom? Mas teve que ferir. Que diacho que você gosta de sangrar? Me conte esse negócio, trem aí que eu não sei não. Para de sangrar. Tá vendo que tá dando ruim? Sai, deixa Jesus trabalhar. Aí sabe o que ele vai fazer? Eu digo para meus alunos que eu imagino que Deus tem uma cordinha na nossa cintura. Aí ele deixa a gente ficar nessa brincadeira. Até que um dia ele diz: chega, acabou, vem, puf. Aí na hora que ele puxa, meu bem, a gente pega na curva, acabou pra ti. Aí você vai ser tratado. Aí o que a palavra diz? Que a gente só aceita tratamento na dor. Mas Deus vem te chamando no amor, ó. Não só você, a mim também, tá? Tem pão. Aí você brinca de ser cristão, você brinca de ouvir falar, você brinca de: ai, tô tão cansado hoje, né? Ah, não vou não. Pra Deus tá sempre cansado. Mas pra tá com o dedinho stalkeando é uma disposição. Pra tá seguindo na rua, pra tá ouvindo conversa que não leva a lugar nenhum, pra tá de nhenhenhen com rede fofoqueira, nisso nunca tá cansado. Mas para ser alicerçado, alimentado, conduzido, é um sono. Para estar vendo que não presta na televisão, o sono não passa não. Mas vai ler a Bíblia, 2 minutos já dormiu. Melhor sonífero, não precisa de Rivotril não. Já tá dormindo. Quer o quê, meu bem? Meu filho, Rebeca, teu marido pode até se pendurar na cruz. Aquilo que o Senhor diz que é errado não vai virar certo. Não tem final feliz pro erro. Parem de achar que tem final. Ele pode fazer planos, ele pode casar, ele pode tatuar, ele pode botar aliança. Eu nunca vi um homem casado ficar noivo. Só esse povo, rapaz. Homem casado namorar. Desde quando homem casado namora? Desde quando uma mulher casada namora? Eu já falei pra vocês. Mulher casada que namora é adultério. Homem casado que namora é rapariga. Homem e mulher casado não namora não. Estão adulterando.
Pode fazer plano, pode morar junto, pode fazer o que quiser, se pintar de ouro se quiser. Continua errado. E o que é errado o Senhor não absorve. Vai chegar a fatura e chega a fatura mesmo, viu, gente? Aí você começa a descobrir. Quer ver a fatura chegar para homem? Porque é onde dói no calo deles. Dinheiro e doença. É rápido. Rapidinho. Toca no dinheiro e toca no corpo de um homem. Primeiro que o homem vai tomar, na maioria deles, uma injeção, ele já grita que ele está sendo morto. Imagina ficar doente. Mas não tô falando de gripe não, que eles acham que pegou uma gripezinha, tá com pneumonia, tuberculose. Não, tô falando de doença. Dani, ele pode viver na igreja. O que é ilícito não vai se tornar lícito. Deus não vai tornar lícito algo que é ilícito. Deus reescreve histórias. Deus reescreve histórias. Mas ele reescreve não é construindo algo novo em cima de alicerce quebrado, apodrecido. Por que quando a gente vai pro deserto ele limpa tudo? Pega o nosso terreno e tira assim, tudo quanto é escombro. Que a dor é tão tamanha que a gente acha que vai sucumbir. É por isso. Porque ele não cria coisa nova em cima de coisa velha, desestruturada. Vai ruir. Você só tem que ficar no lugar que Deus te mandou. Você só tem que ficar no lugar que Deus te mandou. Não é metendo tua mão, não. É na presença dele. Esse é o lugar. Minha promessa vai acontecer na presença dele. Ontem eu estava falando pro pessoal do Extraordinário que eu ganhei, eu gosto muito de ler, e eu ganhei do Daniel um box de livros de um teólogo britânico, pastor, e eu comecei a folhear, porque são 6 volumes, são livros razoavelmente grossos para serem lidos, e é sobre as pregações que ele fez entre 1880 a 1910, mais ou menos. E mesmo sendo pregações dessa época, elas são atuais hoje, elas são reais hoje, elas são verdadeiras hoje. E eu comecei a folhear os 6 volumes e me chamou a atenção, que era ele falando sobre as promessas de Deus. E eu confesso para vocês que eu me vi emocionada e chorando ao ler esse trecho de uma das pregações que ele fez. E é sobre o Senhor nunca deixar de cumprir as suas promessas. E eu me emocionei, eu me vi emocionada com a presença do Espírito Santo. Estávamos só eu e o Espírito Santo no meu quarto com o Daniel, porque hoje eu vivo essas promessas. Eu vejo dia a dia cada uma delas se cumprir na minha vida e na vida do Daniel e dos nossos filhos. A gente vive o mundo do mar cor-de-rosa? Claro que não, ninguém é ter, vocês estão malucos? Temos as nossas renhas, o nosso arenga, mas nada que não se resolva no mesmo dia e na mesma hora e no mesmo instante se resolve no ato. E o que eu estou propondo para vocês através desse canal é: receba não uma reconciliação, receba uma restauração, mas toda restauração ela precisa ser profunda. Bora para o mundo material? Quando um museu ou um imóvel antigo ou uma obra de arte vai ser restaurado, é uma obra que termina em pouco tempo? Não. São obras que levam 5, 4, 10 anos. Daniela, pelo nome de Jesus, ficar 10 anos no deserto? Em nome de Jesus, eu creio que não. Só se você for como o povo hebreu, fica até 40. Mas o que eu quero dizer é que não pode ser feita de qualquer jeito. Ela é minuciosa, ela é detalhada, é dia a dia, hora a hora, é ponto a ponto. Mas você quer fazer tudo num dia só. Aí eu te pergunto, o Senhor criou o mundo num dia só? Não, não criou. Então por que tu quer resolver tua vida num dia só? Marido vai se aproximando, já tá perguntando por que não voltou para casa. Meu, calma. Você quebrou junto com ele um monte de conexão. Vai namorar, meu bem. Não é para ser enrolação. Namorar 1 ano não, que ninguém tem tempo para isso. Mas, sabe, deixa o namoro 1 mês, 2 no máximo. Mas não.
eu me preocupo com pequenas coisas e esqueço as principais. Aí me pergunto por que a promessa não chega. Uai, você quer ser mais do que Deus? Você quer resolver o teu mundo num dia só, quando Deus criou em 6 e descansou no 7? É um passo de cada vez. É um degrau de cada vez. Porque chegar onde você chegou também não foi num dia só. Quando você está entrando no deserto e se vê dentro dele, você diz, mas foi de repente. Não, não foi de repente. É curioso ver a cada turma do desafio dos 40 dias, porque quando passa a primeira semana e eu começo a conversar com eles, todos são unânimes. Todos aqueles que fazem atividade, tá? Se você não faz, não tem como saber. Mas todos que fazem atividade começam a perceber, poxa, agora eu tô entendendo por que meu casamento entrou em crise. Não foi de repente. Nunca é de repente. Você vai envenenando de bocadinho. Então ser sará também é de bocadinho. Deus não criou o mundo num dia só. Você quer receber a promessa e usufruir da promessa num dia só. Levou 6 dias e ele descansou. E a parte de descansar você não quer também? Aí tá difícil. Tá difícil Deus alcançar. Mas deixa eu te dizer, ele faz isso até... Vai pra Ubatuba, né, Gigi? Até a hora que ele puxa a tua cordinha e diz, chega da brincadeira, a palhaçada acabou aqui. Exatamente, Neila. Nem é de repente e nem a culpa é de apenas um. É um jogo de duplo. Meio a meio, ação e omissão. Mas a frase que eu li no livro, voltando ao que a gente começou a falar, diz assim, de fato uma coisa nunca vai acontecer, nunca acontecerá. Todas as coisas são possíveis para Deus. E se ele falhar no cumprimento disso, de suas promessas, ele deixa de ser Deus. Não há como caminhar as duas ideias juntos. Elas não têm como coexistir. Não tem como coexistir a promessa e a falha do cumprimento dela. Elas não vivem juntas. Deus, se falhasse na promessa, ele não seria o eu sou, o alfa e o ômega, aquele que criou todas as coisas. Então essas duas coisas não existem. E se eu começar a colocar na minha cabeça que a promessa não vai se cumprir, e aí eu chuto o balde, digo, vou viver minha vida, você está desrespeitando o Senhor. Você está dizendo que a essência dele é mentirosa, falha. Para Deus é como um tapa na cara. Você o magoa, se fosse um ser humano e um sentimento, de tal forma que o fere à morte. Quando eu duvido da promessa, eu estou dizendo que Deus não existe na minha vida. Eu estou negando o extraordinário. Eu estou dizendo que ele é igual a mim. Ele se cansa. Ele nunca se cansa. A palavra diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Ele te diz, lance a mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de ti. Então por que que eu não me deixo ser cuidada e lanço a minha ansiedade? Por que que eu não confio nele para que eu possa ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre? Por que que eu prefiro confiar nas palavras contrárias no que nas promessas que Deus tem dito de todas as formas para mim? Por que que eu duvido da sua palavra? Porque a palavra dele, ela não volta vazia, ela é viva, ela se renova todos os dias nas nossas vidas. Então por que que eu ainda vivo como alguém que duvida da essência do Criador? Ao ponto de humilhá-lo, porque quando eu digo que a promessa não vai se cumprir na minha vida, eu estou humilhando a Deus. Eu sou como um daqueles que cuspiu no seu rosto minutos antes dele ser crucificado. É isso que eu estou fazendo.
nenhuma promessa do Senhor vai deixar de ser cumprida. Ela só deixa de ser cumprida se eu não acreditar nela. Bora de novo. Josué e Caleb adentraram a terra e uma geração inteira anterior a eles não entrou. Quando Moisés separa 12 príncipes, ele não separou qualquer pessoa, ele separou os 12 maiores de cada tribo. Só 2 príncipes disseram: ó, tem gigante, mas o Senhor abriu o mar para nós passarmos, o Senhor nos tirou da escravidão, o Senhor mandou comida, sombra e calor durante esses 40 dias, as nossas roupas não puíram, os nossos sapatos não gastaram. Então, se ele fez tudo, fora outras coisas, se ele fez tudo isso, se ele cuidou de nós em cada um desses dias, ele também vai nos dar a condição de vencer aquele povo e receber a terra. Mas só 2 tiveram essa mentalidade. 10 disseram: a terra é o que o Senhor falou, mas tem gigantes, vamos morrer. Ou eu me torno Josué e Caleb, ou eu vou morrer no deserto. A minha descendência vai receber a minha promessa, mas eu não vou acessá-la. E eu quero dizer para vocês que eu quero acessar todas as minhas promessas e vivê-las com a minha descendência. Qual é a decisão que você vai tomar? Você vai entregar para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, ou você quer viver o melhor da terra? Mas se você, por um milésimo de segundo, duvidar da tua promessa, é como se você estivesse dando um tapa na cara do Senhor, dizendo que Ele é mentiroso, que Ele é enganador, que Ele é trapaceiro, que com Ele a verdade não mora. Você é capaz de dizer isso para Deus? Aí você vai dizer: Dani, pelo amor de Deus, nunca falei isso para ninguém, para o Senhor não. Quando você duvida da promessa dele, é isso que você está fazendo. Você está humilhando o Senhor. Eu te proponho hoje fazer o que eu fiz ontem. Depois que eu li todo esse capítulo que eu havia folheado em um dos volumes dos livros, eu fui para a presença e disse: me perdoa quando eu te ofendi ao duvidar das tuas promessas para a minha vida. Me perdoa quando a minha boca falou de maneira não sábia. Me perdoa quando os meus pensamentos duvidaram daquilo que tu podes fazer. Me perdoa se o meu coração foi falho em não acreditar que em ti eu sou mais do que vencedora. Hoje eu te proponho um arrependimento genuíno de todas as vezes que você, de alguma forma, verbalmente, em pensamento, em sentimentos, em ações, duvidou da promessa que Deus tem para a tua vida. A promessa é tua, mas o tempo é dele. A promessa é tua, o desfrutar da promessa é teu, mas o trabalhar, te moldar, te restaurar, te fazer nascer de novo é dele. O cumprimento é dele, não é teu. Não põe a tua mão aonde o Senhor não te pediu para botar a mão nessa cumbuca, mas põe os teus joelhos no chão, adora e agradece ao Senhor. E eu faço um desafio contigo: se quando você adorar verdadeiramente ao Senhor, largar de mão o teu eu, as tuas limitações, o ouvir o contrário da parte de outras pessoas e crer em absoluto naquilo que Deus já te falou, você vai receber. Está perto a tua saída desse deserto. E aí você vai desfrutar do melhor da terra. A terra que o Senhor prometeu, que mana leite e mel. Amém? A todos uma boa tarde. Fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem, no nosso próximo meio-dia com a Dani. E dia 4 começa uma semana de lives pra gente falar da presença do extraordinário e como ele pode nos conduzir nessa jornada. Amém? Um beijo a todo mundo. Fique com Deus. Mais tarde tá lá no YouTube e aqui no Instagram também. Beijo, beijo.